Olá, paz e graça, meus queridos. Então, esta é a primeira lição do nosso discipulado, né? Primeiramente, a gente tem que entender por que isso chama discipulado, né? E a quem ele se destina, né? E quem sou eu? Meu nome é Viviane Mairim, que eu sou uma serva do Senhor. E a gente tem trabalhado com algumas pessoas, né? Servindo a Deus e percebemos aí o interesse das pessoas em conhecer mais da palavra de Deus, em se aproximar mais do Senhor. Muitas das pessoas que têm frequentado o nosso jardim de oração, que é uma célula, têm manifestado interesse pelo batismo, e nada mais natural do que as pessoas entenderem um pouco, né, de quem é Deus, do que é a Bíblia, enfim, né? Ter mais entendimento antes de tomar essa decisão, que é uma decisão, talvez a decisão mais séria que ela vai tomar na vida dela, né? Porque a mais bonita e a mais importante é aquela em que o Senhor Jesus é confessado, a pessoa declara que entrega a vida ao Senhor. O batismo é uma forma de você publicamente manifestar o seu compromisso com o Senhor, porque a palavra diz, né, que aquele que crê e passar pelas águas, ele será salvo. Então, a gente dando cumprimento à palavra de Deus, é importante ter essa consciência, né, de que nós estamos ali firmando um compromisso público com o Senhor. Então, é uma decisão muito séria, muito importante, e que a gente deve fazer com alegria, mas com a consciência do compromisso que nós estamos assumindo naquele momento, né? Então, para que haja uma preparação, é necessário a gente entender o que é discipulado. E aí, lá no livro de Mateus, né, no Evangelho, no capítulo 28, no versículo 7, nós vamos ver que a Bíblia vai dizer: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Né? Então, Jesus ele veio para fazer discípulos, entre outras coisas, né? Ele deixa discípulos que vão seguir a palavra de Deus, que vão amar a Deus, que vão servir ao Senhor com alegria no coração. E esse curso é para que você venha a se tornar também um discípulo, assim como um dia eu também fiz um curso de discipulado e pude também me tornar uma serva do Senhor, que é uma coisa que eu amo fazer, que eu faço com todo o amor que há no meu coração, com toda a fé e com muita gratidão a Deus por tudo que Ele representa na minha vida e por toda a misericórdia que Ele tem, né? A nossa lição número 1 é sobre a Bíblia, né? A Bíblia, a famosa Bíblia, que a gente vê que toda pessoa que é crente, eu vou me referir a crente é uma palavra, crente é quem crê é crente, né? Muitas vezes nós vamos também ser chamados de cristãos, né? Com alguma crítica, porque há outras religiões que também acreditam em Cristo, mas que não são muitas vezes designadas como cristãs, né? Por uma série de razões. Então, eu não vou entrar nesse mérito no sentido de dizer que outras pessoas que frequentam outras igrejas, outras religiões, que professam outras maneiras de professar a fé em Jesus Cristo, que elas sejam ou não sejam cristãs. Eu acho que isso é um rótulo. Eu sei que eu sou cristã e eu faço votos que você também seja, né? Então, somos cristãos, vamos dizer assim, né? Cristãos protestantes. Por quê? Porque o cristianismo professado na igreja evangélica, dita evangélica, que é evangélico, fala de evangelho, né? Não é uma palavra muito feliz, vamos dizer assim, mas todo esse cristianismo professado, ele foi admitido só a partir de um determinado momento, né? A igreja, ela nasce de uma forma, aí surge a igreja católica, e num momento histórico, um homem chamado Martim Lutero, ele desentende com a igreja católica e é chamado, então, de protestante.
ele rompe essa questão do acesso às escrituras, que hoje a gente tem acesso à Bíblia, mas isso não era possível, né, até que houvesse essa reação de Lutero. Lutero era um monge, ele decide ele traduzir a Bíblia e ele dá a conhecer todo mundo o que está naquela Bíblia. Então a gente é chamado também de protestante, né, nesse sentido histórico. Então protestante, crente, cristão, né, como você quiser ser chamado aí, eu prefiro ser chamada de cristã ou de protestante, né? Enfim, nós baseamos toda a nossa fala, nossa atitude, nosso agir na Bíblia, né? Vocês vão ver que tem gente que dá discipulado, tem pastor que dá discipulado que cita a Bíblia como uma metralhadora, né? Eu ainda não consigo fazer isso, não sei se vou conseguir, né? E não é preciso você decorar a Bíblia para você ser cristão, você decorar, ficar citando como se fosse artigo de lei, né? Ah, versículo tal, capítulo tal. Se você tem essa memória, é porque Deus quis que você tivesse, mas se você não tem, isso não te torna pior do que ninguém, né? Mas o fato é que o que é importante disso tudo é você ter ideia do papel que a Bíblia tem na nossa vida, né? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia mostra, ela está ali, tudo que Deus quer dizer para nós. Tudo que Ele deixou, que Ele quer que nós saibamos, está na Bíblia. A base da nossa vida é a Bíblia. E daí a importância deste livro. A Bíblia não é um livro de histórias, né? Tem muita gente que acha, assim, vocês vão perceber que tem cristão que fala, eu já li a Bíblia de cabo a rabo 8 vezes, 20 vezes, né? O que dá o entendimento da Bíblia não é simplesmente você ler como se você estivesse lendo uma revista, um jornal, né? Uma coisa de internet. É você ler a Bíblia com os olhos do Espírito Santo, né? É pedir ao Espírito Santo para que ele abra a sua mente, para que ali as palavras do Senhor venham a falar ao seu coração. A Bíblia é um livro vivo. E a gente só entende isso quando a gente realmente experimenta essa sensação, né? Quando você tiver, se você ainda não tem, se você vier a ter o hábito de ler um pouquinho da Bíblia todo dia, você vai ver que às vezes o mesmo trecho da Bíblia ele vai destacar para você de uma maneira diferente. É uma palavra que ela é viva. Gente, é muito louco, é muito doido. É só Deus para explicar, tá? Mas é real. Então, toda vez que eu já deixo a dica, toda vez que você pegar a Bíblia, peça a Deus para que o Espírito Santo dele venha te iluminar, venha te mostrar coisas que você às vezes não é simplesmente uma leitura como outra qualquer, tá? E nem tenha pressa, nem fique ansioso. Vou ler a Bíblia toda. Se você tiver disposição e quiser, e Deus estiver pedindo isso no seu coração, te der tempo, condição, faça isso. Se não, leia um provérbio por dia. Né? Vai no livro de provérbios, pega um provérbio por dia. Lê o mesmo salmo 25, 30, 40, 50 vezes. Né? Você não tem que decorar a Bíblia, tá? Esse é o ponto número 1. Então, vamos lá. A Bíblia, ela não é um livro único. Ela é um livro formado por vários outros livros. Então, se você pegar a Bíblia, você vai ver lá Gênesis, Êxodos, Levítico, Deuteronômio, e aí você vai para o lado dos profetas, Isaías, Jeremias, Esdras, etc. Você vai para os livros dos evangelhos, você vai no Novo Testamento, você vai ver que tem vários livros, 1 Coríntios, 2 Coríntios, João, 1 João, Pedro e tal. Então, são vários livros que foram compilados e formaram um livro só, que a gente chama de Bíblia, tá certo? Mas nem sempre foi assim. Esses livros, eles foram todos colocados juntos e chamados de Bíblia através de um imperador chamado Constantino, no século IV, ou seja, tinha 400 anos depois do nascimento de Jesus Cristo. Esse imperador que era romano, né? Então, vocês imaginam, os romanos ajudaram a matar Jesus. Então, Jesus morre e os romanos vão se reformando lá, o cristianismo vai entrando, né? Com toda força, e no século IV, esse governante, esse imperador Constantino, ele declara oficial o cristianismo como religião oficial,
né? Imagina aquele gente toda politeísta que acreditava em tudo quanto é Deus, Deus do trovão, Deus da guerra, Deus do céu, Deus do mar, Deus do sangue, Deus do céu. De repente, olha, né? Quase 400 anos depois, 300 e alguma coisa que Jesus já tinha morrido e ressuscitado, vem esse imperador e fala assim: agora a religião oficial é o cristianismo, né? Um reconhecimento oficial. E aí ele manda juntar tudo e colocar num único livro chamado Bíblia. E aí vocês vão falar, quem escreveu a Bíblia? Pergunta básica, né? Quem escreveu a Bíblia? A Bíblia foi psicografada? Não. A Bíblia foi escrita por 40 pessoas diferentes, 40 autores diferentes, com níveis de escolaridade, formação totalmente diferentes. Deus fez questão de pegar de médico a pescador, a homens rudes, passando por funcionários públicos, pessoas de diferentes níveis socioeconômicos, reis também, né? Juízes. Ele usa essas pessoas para escrever esse livro, né? Os vários e diferentes livros. Livros esses que são inspirados. Tanto é que o manancial de sabedoria que há na Bíblia é uma coisa sensacional. E vocês vão começar a perceber que vocês vão ver pessoas passando por determinados problemas, que quando você vai na Bíblia, você vai ver, então é por isso. Entendi. A Bíblia fala, por exemplo, clássico, tá? Que o homem adúltero, ele não vê o fruto do trabalho dele. Aí você vai começar a entender por que o homem que trai a esposa começa a quebrar. Ele quebra, ele perde emprego. Isso é só o começo. Então, pessoal, a Bíblia, então, ela se apresentou dessa forma a partir desse século IV, tá bom? A Bíblia, ela demorou mais ou menos 1.600 anos para ser escrita. Então, do primeiro manuscrito até o último manuscrito. E por que é manuscrito? Porque era escrito à mão, em pergaminhos, que eram peles de carneiro, um material bem artesanal, né? Ela é escrita em 3 línguas diferentes, trechos em hebraico, trechos em grego, trechos em aramaico, que eram línguas diferentes ali, né, da região. E elas vão sendo traduzidas, né? Vão passando por traduções. E aí, você pode perguntar para mim assim, tá vendo? Quem me garante que um tradutor daquele lá não meteu uma mãozona, trocou uma vírgula de lugar, trocou uma palavra pela outra? Como é que é isso? Olha, gente, em 1947, pedaços da Bíblia original elas foram sendo descobertos. Porque o que acontece? Vamos supor, Moisés foi lá, escreveu o livro de Êxodos, né? Escreveu Êxodo e tal. Esses livros foram sendo copiados. Então, ao longo dos séculos. Recentemente, os originais que geraram essas cópias ao longo dos séculos, eles têm sido descobertos. E eles representam literalmente o que foi copiado, né? Literalmente o que foi copiado. Outra coisa que mostra a autenticidade da Bíblia, né, para aqueles que são mais racionais, é a questão da historicidade da Bíblia. O Antigo Testamento, ele é repleto de histórias bíblicas, repleto de histórias de reis, Davi, Salomão, Josias, aquela quantidade de reis, quantidade de juízes e tal. E você vai perceber que tem registros históricos que confirmam as histórias, né? Os fatos históricos. Então, por exemplo, o livro de Esther, aquele feito lá no livro de Esther, se vocês tiverem curiosidade, podem buscar lá a história de Esther. Aquele feito de Esther lá, que Esther consegue que Assuero, que era o rei persa, volte atrás para não matar os judeus e tudo mais, aquela proeza dela está descrita também em livros de história persa, da história dos persas. Então, não são judeus que professavam que é o mesmo Deus, que escreveram só.
né? Não foi só do lado de cá. Do lado de lá, né? Os persas também relatam, né? Essas proezas. Então, nós temos, então, comprovando a autenticidade da Bíblia, as descobertas arqueológicas. O livro de Isaías foi descoberto em 1947, o livro quase inteiro, dentro de uma caverna, com um pastor beduíno que estava correndo atrás de uma ovelha. Parece coisa bíblica mesmo, né? Ele estava correndo atrás de uma ovelha, e aí ele se depara lá com o manuscrito. E que está em perfeição, repetindo a tradução que a gente tem hoje. Então, tem toda uma fidedignidade. A questão da historicidade, como eu disse, confrontar o que está escrito lá com os fatos, né? E o mais impressionante, porque esta parte eu fiquei chocada. A Bíblia tem mais de 20.000 profecias. Mais de 20.000 profecias. Tá, gente? Depois eu posso até confirmar na próxima aula o número certinho, que está anotado em outro lugar, não está aqui comigo. E dessas trocentas mil, que é 20.000, eu acho, gente, que é uma coisa assim de 25.000. É um negócio louco, assim. É muita profecia. Faltam para se cumprir cerca de 20. 20, 10 e 10. O resto, tudo se cumpriu. É lindo quando a gente vê Isaías escrever, né? Séculos, mais de um século antes de Jesus nascer, tal, morrer, ser crucificado, ressuscitar. Isaías fazer menção disso, gente. Isso é bonito demais, a gente vê, a gente fica chocado. E ao mesmo tempo que a gente fica chocado, a gente fica feliz demais, que a gente fala, gente, Jesus vai voltar. Nossa, vai ser o dia, vocês já pensaram? Jesus voltando, que coisa linda. Você olhar para o monte. Quem é presidente de Estados Unidos? Desculpa aí, Bolsonaro. Meu rei chegou, voltou. Ele é o cara. Gente, tudo de bom. Tudo de bom. Então, o lado profético da Bíblia confirma a autenticidade da Bíblia. E isso é muito sensacional. Muito sensacional. Aliás, né? Paulo fala, né, que os profetas eles estão na igreja para confirmar, né, a fé da gente, para ajudar a reforçar a fé da gente e tal. Lembrando que um profeta, ele é um servo de Deus, usado por Deus, ele é a boca de Deus na terra. Quando um profeta abre a boca, a gente cala a boca e presta atenção, né? Nós podemos depois falar, nós vamos ter com certeza uma aulinha sobre os dons do Espírito e vamos ver que um dos dons é o dom de revelação, né? E é muito legal, muito interessante. A Bíblia, então, é a palavra de Deus. Tá tudo ali. Cristão que não lê Bíblia não é cristão, né? Ele tem que ler. Ah, mas eu não sei ler, analfabeta, eu não sou cristão. Não, então você ouve. Ah, mas eu não ouço. Então você use Libras. De alguma forma, você tem que conhecer a palavra de Deus, né? É ali que você vai começar a conhecer a Deus, a entender o Senhor, a obedecer. Ali ele vai te dando instrução, vai ministrando no seu coração, vai falando. É muito lindo, gente. Muito lindo, muito lindo. Por que que a Bíblia tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Gente, o marco é Jesus. Quando entra falando de Jesus, né, a concepção de Jesus, que Maria concebe, tal, a vida de Jesus toda, a ressurreição de Cristo, ali começa o Novo Testamento. Até ali eu tenho o chamado Antigo Testamento. Qual que é a diferença? A diferença é que a vinda de Jesus traz a renovação da aliança de Deus conosco, né? Existia a aliança de Deus, ela não muda. Deus tem aliança com o povo dele e Deus não tem duas palavras para ter uma opinião no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento. Não existe isso, né?
a aliança dele é a mesma. Não tem antiga aliança e nova aliança. Na verdade, eu tenho ali uma renovação, né? Da promessa que Deus faz para Abraão lá no Antigo Testamento, ela se renova conosco com a vinda de Jesus. Aliás, Deus renova a aliança com a gente o tempo inteiro, né? Você vai lendo no Antigo Testamento, você vai ver como que Deus não desiste do ser humano. Ele dá inúmeras chances para o ser humano, né? Então, no Antigo Testamento, eu tenho os livros que se referem a antes de Jesus. No Novo Testamento, eu tenho já Jesus, Atos dos Apóstolos e as cartas, né? As cartas de Paulo, etc. Então, vou ter ali Apocalipse, né? Que são coisas que são pós-Jesus. É Jesus e pós-Jesus, né? Como que eu devo ler a Bíblia? Nesse momento inicial, a gente recomenda que você leia pelos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Muita gente já ouvi dizer, né, que é recomendável, já vi muito pastor fazer, inclusive, pregações a esse respeito, que é recomendável que você comece por ler João, que é um Jesus mais sobrenatural, que é um Jesus que toca mais o coração para a conversão das pessoas, né? Mas eu acho que cada um é cada um, tem gente que é mais metódico, que gosta de começar no primeiro, mas eu recomendo o primeiro, né? E aí depois você vai lendo o antigo, enfim, vai buscando o seu conhecimento, construir o seu conhecimento ali. A primeira parte da Bíblia, então, ela começa com o livro de Gênesis e termina com o livro de Malaquias. São 39 livros. Depois do livro de Malaquias, inicia-se o Novo Testamento com 27 livros. Você vai ver que tem muito mais volume o Antigo Testamento. Ele é muito mais volumoso em termos de páginas, né? Ao todo, então, somam-se 66 livros e que não estão organizados em ordem cronológica. Você até tem algumas versões de Bíblia que você pode achar em livrarias evangélicas que estão organizadas em ordem cronológica, tá? Mas isso não é um requisito, porque a ideia ali não é contar a história, mas revelar o plano de salvação. Deus tinha um plano, né? Um plano de salvação para nós, né? E aí ele começa lá no Éden e vai mostrando até chegar ao Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, quando aí a volta do Senhor já está descrita, como que vai ser tratado. Gente, alguns números. A Bíblia foi traduzida para 2.527 línguas. É o livro mais vendido, mais lido e mais traduzido do mundo. Tá? Mesmo com a China, aquela quantidade de gente que não é cristã, mesmo na Índia, com aquela quantidade de gente que não é cristã, mesmo no mundo árabe, com aquela quantidade de gente, contingente populacional enorme, mesmo assim a Bíblia continua lá no top dos tops dos livros vendidos, né? A Bíblia, ela é dividida em livros, como falamos, Antigo Testamento, Novo Testamento. Cada um dos testamentos dividido em livros, capítulos e versículos. Então, você vai ver que tem um número maior e cada textão tem os números pequenininhos, que são os versículos. Com o tempo, você vai se familiarizar, né? Vai aprender a manusear, vai decorar para que lado que está o livro, né? E isso é tempo, é uso como qualquer outro estudo que você tenha que fazer, qualquer coisa que você vá fazer na sua vida, né? Você vai ter que ter prática e isso não é demérito para ninguém. Eu já me perdi, conheço gente que fica procurando o livro também. O importante é você acreditar em Deus, respeitar a palavra do Senhor, né? Buscar a palavra. E aí eu vou encerrar com 25 minutos de aula. Eu acho que nós vamos conseguir bater os 25 minutos sempre. Vai ter uma aula ou outra que a gente empolga mais, né? Com o Salmo 119. Vai em livro de salmos escritos por Davi, né? Procura aí a história do rei Davi. História top, linda, maravilhosa, com todas as
percalços. Davi, ele era o único que Deus fala que tem o coração segundo o coração de Deus. Ele é um homem segundo o coração de Deus. Top demais. Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, o que a Bíblia é para nós? Lâmpada que ilumina o nosso caminho. Tudo de bom, né? Deus seja louvado, glória a Deus. Fique com Deus aí, meus queridos. Um grande abraço e vamos para a aula 2 aí. Beijão.